pedir, por favor, se alguém está com o celular ligado, que desligue, por favor, então, ou então coloque no módulo silencioso, né, para não atrapalhar no momento da palestra, tá bom? Bem-vindos. Quem que está vindo pela primeira vez? Obrigada pela presença. Eu costumo dizer que esse é um momento muito precioso para a gente, que é uma pausa que a gente dá na semana para fechar as cortinas do mundo externo, né? E olhar um pouquinho para dentro. Porque a gente tem uma tendência para já acordar, a primeira coisa que faz? Pega o celular, né? E vai olhar mensagens. E aí a gente vai cada vez se conectando com fora. E fora a gente não vai encontrar a resposta. A resposta está dentro de nós. Então a gente tem que fazer algumas pausas. Um silêncio, uma autoobservação, uma autorreflexão, uma automensuração, né? Então a gente tem esses encontros sempre para fazer isso. E esse é um tema que eu considero assim muito importante, porque todos nós temos isso. Alguém não tem? Uma criança ferida? Gritando, reclamando, fazendo exigências, fazendo reclamações, queixando-se do passado por alguma razão, dando desculpas na vida adulta para não fazer determinadas coisas, né? Sim ou não? Só é o que a gente tem. A nossa criança queixosa, lamurienta, reclamona, cheia de, né, argumentos. Então a gente precisa olhar com bastante objetividade para essa dimensão, até que ponto isso foi realmente uma criança ferida e até que ponto essa criança não se tornou uma criança tirana, que tiraniza o adulto. Certo? Porque tem determinadas coisas, e para todos aqui não é diferente, que é o adulto. Todo mundo aqui já é adulto. Não dá para ficar casado de braço dado a vida inteira com a criança. Não dá. Porque é o adulto que tem que mudar. É o adulto que tem que pagar o preço e fazer as concessões. Né? Na vida adulta, a gente sempre tem que abrir mão disso, para ter isso. E às vezes é uma coisa que a criança não quer, é óbvio. E ela vai jogar psicologicamente, emocionalmente, com o adulto para dizer e para tentar convencer de que o certo agora, por exemplo, é brincar, se divertir. E não estudar, ou fazer só prática de meditação, ou sei lá, ou trabalhar, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Cada um se responde essa pergunta. Eu tenho a minha e todo mundo aqui tem a sua. Quantos anos tem a sua criança ferida? Responde internamente para vocês. Tem 5, tem 3, tem 12, tem 1, tem 3, tem 4. Que idade tem essa criança? Conseguiram responder? Sim? Todo mundo? Beleza. Podemos seguir? Desde quando ela existe? Alguém ficou embaraçado com essa pergunta? Alguém ficou embaraçado? Me levanta a mão, para a gente poder ir adiante. Ficou embaraçado. Olha só, ela ficou embaraçada com essa pergunta. Por quê? Se ela já disse a idade e não consegue responder desde quando, essa idade é uma idade psicológica. Não é mais dessa vida. Certo? Obrigada por você ter sido tão honesta. Certo? Porque a maioria das vezes é algo muito mais antigo. É uma eterna criança parada aos 5 anos. Desde sempre.
Parece que nunca ela amadureceu. Então, não é dessa vida só. É uma fenda no psiquismo de muitas existências. Naquele tempo, 5 anos, algo acontece e mantém a gente fixo ali, paralisado psicologicamente, emocionalmente, etc. E tal, tá? Então, desde quando ela existe? Conseguem responder isso? Vamos adiante. Como você a alimenta? Ela está respondendo rápido aqui, ó. Está afiada, já sei como é que eu alimento. É óbvio, porque tudo o que existe, para continuar existindo, precisa de alimento. Qual que é o alimento que nunca se esgota? No universo inteiro, o único que nunca se esgota. Qual, gente? Energia. Então, o que a criança ferida come se a gente já não é mais criança? O que ela come? Energia. E o que tem energia? Vamos? Hã? O que tem energia? Como que a gente alimenta essa criança? Vamos lá, gente. Com pensamentos, com o que mais? Emoções e o que mais? Sentimentos. Isso tudo é energia. Então, como que você a alimenta? Pensando e sentindo e vibrando emocionalmente, certo? Aí você mantém a sua criança, vamos tomar essa criança de 5 anos, eternamente viva, certo? Já está com 40, com 50, com 60, e a criança de 5 anos está lá ainda, ó, latente. Correto? Estão acompanhando o raciocínio até aqui? Está fazendo sentido para vocês? Tá? Vamos seguir. Como ela tira a energia de você para se manter viva? Já respondemos isso agora, né? Através, mas cada um tem que responder para si mesmo. Dos meus pensamentos repetitivos, que eu fico remoendo, voltando lá naquele rame-rame da minha mente, reclamando de certa situação, me queixando de tal situação. Ela tira energia disso, certo? Quando eu fico lá, queixosa, lamurienta, reclamona, certo? É daqui que ela vai tirar energia para se manter viva, atuante, predominante na vida, certo? E vamos lá, gente, será que uma criança ferida na vida do adulto vai trazer alguma consequência positiva? O que vocês acham? Uma criança ferida na vida do adulto, tem algo de positivo aí? Gente, será? Então fala aí, quem disse depende, como que ela pode ser positiva? Sim, aí ela ia se tornar o quê? Uma criança? Positiva, ela não ia ser uma criança ferida. A criança ferida não nos ajuda em nada. Certo? Eu entendi o seu raciocínio, mas aí ela já teria se transformado, ok? Isso. Beleza. Ok, ótimo. Né? Se nós realmente estivermos nessa intenção de escutar qual é o recado que você quer me dar. Eu não vou dar o que você quer, eu quero só escutar onde você quer chegar. O que você quer de mim? O que você espera de mim? Possivelmente ela vai dizer assim, o seu amor. Ela não espera bolsa nova, sapato novo, creme novo, cabelo diferente, cabelo de outra cor. Ela não vai pedir roupa nova, ela não vai pedir nada disso. Talvez ela só diga para você, eu só queria que você me visse. Ela não vai querer falar assim, volta lá quando você tinha 5 anos e dá peteleco em todos aqueles meninos que ficaram rindo de você lá. Não vai ter isso, gente. Talvez ela vai dizer assim para você, veja que eu não sou igual aos outros. Eu sou diferente. Eu não sei jogar futebol. Os outros meninos sabem. Eu gosto de desenhar. Pronto.
Aí você fala, é mesmo, eu não vou mais brigar com isso dentro de mim. Desenhe quando você quiser. Então, a criança, no máximo, ela vai pedir aceitação do adulto. Ela não vai fazendo o joguinho de me dê isso porque eu não tive. Me dê muito sorvete porque eu era pobre. E agora eu tenho que me entupir de sorvete. Aí você fica desse tamanho, sem saúde, cheia de sorvete, para alimentar uma frustração infantil. Entende? Não faz sentido isso. Para o adulto, não. Certo? Podemos seguir daqui? Está ficando claro para vocês? Então vamos lá. Todos nós carregamos uma ou muitas feridas. Na alma, na mente, no corpo, nas emoções, nos sentimentos, no psiquismo. Que é aquilo que eu falei, né? Aquela pessoa que disse que teve dificuldade de falar, desde quando a minha criança existe? Veio mais ou menos talvez algo assim, puxa, parece que desde que eu me entendo por gente. Então a ferida não é mais dessa vida, é uma ferida na alma. É uma cicatriz muito mais profunda, dentro do psiquismo, que a pessoa às vezes não consegue nem mensurar, aquilo está tão marcado, aquele registro está tão profundo, e ele foi repetido de várias e várias formas, que aquilo criou uma cisão dentro dela mesma. Então todos nós temos isso. E a gente precisa ir atrás para compreender, né? E o que é uma ferida? A ferida remete a algo que aconteceu, provocou uma dor ou um trauma e não foi compreendido, liberado ou ressignificado. A maioria das vezes, gente, é quando não foi compreendido. Sabe por quê? Quando a gente tem a consciência, aquilo se dissolve na hora. Quanto tempo precisa para uma cura existir? Um instante de lucidez. Se o entendimento chegar, você não precisa ficar mais fazendo aquele processo. Sabe? Não está numa linha do tempo. Aí eu primeiro tenho que entender isso, aí depois eu vou entender isso para depois me curar. Não. O entendimento, ele é instantâneo. Por quê? Porque é luz entrando dentro da escuridão. Aquela luz que dentro daquilo que você não enxergava, daquele ponto que estava cego para você. Quando a luz chega, pronto, agora eu entendi por que eu tinha tanta raiva de fulano. Por causa disso, é automático. Tá? Então, o trauma e a dor, ele só fica ali ressoando porque muitas vezes nós não compreendemos. E aí a gente não libera a carga, a gente contrai antes, aí o corpo contrai o trauma. Contrai a energia, né? Que é isso que acontece. Ó. Aí a experiência fica presa em forma de energia estagnada, por isso a gente sente no corpo. Toda vez que a gente vai por uma situação que é aquela que você não gosta, você sente no corpo, porque a energia está lá ainda, provocando bloqueios, tristeza, dor, amargura, ressentimentos, raiva, vergonha, culpa. São registros. Certo? Que vão ficando dentro de camadas muito profundas no nosso corpo, nas nossas células, dentro do psiquismo, dentro da mente. Entende? Então fica difícil, porque ficou paralisado em forma de energia estagnada. Por isso, o trabalho energético, e aqui a gente faz um pouco de trabalho energético, é muito importante, né? Para ir soltando, para esse rio, esse fluxo voltar a correr dentro da gente, né? Se vocês olharem as doenças, né? O que a maioria das doenças? É estagnação de energia, onde a energia para de correr, tem um nódulozinho, tem algo que obstrui ali. Aí vai formando uma infinidade de doenças, tá? Então, energia estagnada provoca isso, ok? Tá claro, gente? Então, é isso que a gente entende como uma ferida. E aí, gente, muitas vezes essas feridas são antigas, são feridas da alma, desde que a gente se entende por gente. Certo? Não dá para você mensurar, a minha ferida é essa. Nossa, eu carrego uma tristeza, uma melancolia, uma revolta, sei lá, às vezes aquilo lá é muito antigo. E são recriadas.
É óbvio, toda vez que você vive aquela experiência nessa vida e reforça aquele sentimento, sentindo de novo aquela mesma emoção, você recria a mesma ferida. Então, é como se ficassem camadas de casca. Imagina, uma em cima da outra. Um amontoado de casca que nunca que se libera e se solta. É recriado aquilo. De novo, eu fui estuprada de várias formas. Emocionalmente, psicologicamente, profissionalmente, entende? Aí, às vezes, um estupro, um abuso muito antigo, ele é recriado de várias e várias maneiras. De novo, eu fui abandonada. De novo, eu fui rejeitada. Aí a pessoa vai experimentar a rejeição de várias e várias e várias formas na vida, certo? Aqui, ó, feridas recriadas. Aí a pessoa quer passar por aquela porta ali, eu tenho essa ferida. Atravessar a porta e falar, saiu. Entende? Às vezes não dá, porque você tem que ir naquilo que é muito original. E também nessa dinâmica de recriar. Como é que eu recrio? O que eu ganho, né? Recriando isso para mim. Eu estou deixando de fazer o quê por mim mesmo? Muitas vezes é a boa desculpa do adulto para não ser adulto. Ele quer ser uma eterna criança ferida. Aí ele vai querer mudar isso. E as vantagens de ter essa ferida emocional? Nossa, com isso eu sou acolhida, eu sou paparicada, eu sou café com leite. Sabe daquela história de café com leite? Não, ela é café com leite. Todo mundo joga de Vera, mas ela é café com leite. São as concessões. Todo mundo tem as suas aí, certo? Eu tenho as minhas e todo mundo aqui tem as suas. Não, eu não faço isso por causa disso. Que isso me bloqueia. Não é assim? Eu tenho esse bloqueio. Quando a gente fala um mais, é aí que vocês têm que olhar o erro. Que desculpa é essa que eu estou dando? Toda vez que colocar um mais, joga lente. Epa, aqui tem uma desculpa. Certo? É uma dica legal. Feridas retroalimentadas. Né? Aí você vai dando força e vai retroalimentando. Então ela vai ficando sempre viva. Muito clara para você, muito aqui, não lá. Né? Toda hora você está entrando nas ciladas para experimentar isso de novo. Então você retroalimenta o mecanismo todo. Né? Dor, aversão, repulsão, isolamento ou tentativa. Eu tento fazer isso. Não deu certo, eu me isolo. Percebe? Tem gente que é assim? Tá vendo? É porque eu não sei viver assim mesmo. Só para dizer para si mesmo, tá vendo? Eu tentei. Isso. Eu tentei, tá vendo como é que eu não estou parada? Desculpa. Gente, pior verbo da vida do adulto. Tentar. Aí hoje eu mandei o convite para algumas pessoas, nem sei se essa pessoa vai estar aí, mas alguém me respondeu, eu vou tentar ir. Eu falei, essa eu acho que não vai. Tentar ir é sinônimo de não conseguir. Certo? Aí a pessoa fala, eu tentei. Desculpa se ela veio, eu nem lembro quem que foi, mas né? Mas é assim. Ou eu vou ou não vou, não tem tentar. Né? Ou eu quero isso ou eu não quero. Eu não quero mais isso para mim, então não vou fazer mais. Eu quero isso, então eu vou fazer isso. Vou tentar ver. Não tentar é não fazer nenhuma das duas coisas, né? Beleza? Vamos seguir? Então, vindo nesse raciocínio, né? Essa grande trajetória da nossa alma, que é um longo caminho percorrido até a vida adulta. A primeira fase, eu trouxe essa ideia aí, ó. As nossas ligações kármicas, as vidas passadas com o grupo karma. Então, os nossos pais, a nossa família, o nosso sistema familiar já está lá encarnado, não é? E a gente tem ligações, porque a gente não está numa família por acaso, né? Então, a gente já tem as nossas ligações kármicas com esse grupo kármico, né? E nós temos reminiscências disso, correto? Isso é claro para todo mundo, né? Aí, a pergunta que eu faço é essa, ó. Esses relacionamentos foram harmoniosos, equilibrados,
ou doentios e traumáticos? Dá para responder isso de pronto? Muitas vezes são harmoniosos, mas muitas vezes são traumáticos. Muitas vezes a gente está com o grupo karma mais desafiador, com a família que menos você gostaria de estar. Aquela que você fala, eu não entendo por que eu nasci aqui. Tipo isso. Já ouvi de montão isso. Não, eu não tenho nada a ver com a minha mãe e com meu pai. Dá as costas assim, acha que vou lá morar para o Japão. E se livrou daquela família. Não é assim, gente. Tá? Então, antes de nós nascermos, tem esse período aí, tá certo? Essa encarnação é de evolução ou de ajustes? O que vocês me dizem? Pode ser os dois. Mas, às vezes, tem a pessoa está muito mais numa fluidez, que ela sente que ela está mais evoluída do que tentando tapar buraco e consertar as encrencas. É ou não é? Entende o que eu quis colocar aqui? Essas duas ideias. Porque, às vezes, é uma relação, uma encarnação, pelo menos para dizer, tá bom, você é meu pai, tá bom, você é minha mãe. Entende? Porque, às vezes, está se atritando tanto que ainda não consegue nem dizer, ok, eu vim de vocês e eu tenho vocês dois dentro de mim. Aí vai ser uma de ajuste, ainda não é uma de evolução. Evolução é no sentido assim, de você estar mais livre, de você não estar tão emaranhado. É nesse sentido, tá? Claro que sempre vai ser evolução, tá? Sempre vai ser evolução. Mas é nesse sentido. Você está mais livre, mas você mesmo, você ainda está se ajustando com tudo isso, brigando ainda muito com essa família de origem. Ok? Olha aí outra pergunta. Seus pais são amigos ou inimigos do passado? São aqueles pais que chegaram e, né, nossa, que maravilha que você veio e nós podemos estar juntos de novo. Voe! Você é uma águia, vá no seu potencial. Nós amamos e abençoamos você e você pode ser você mesmo. Uau! Certo? Né? Acordando. Rafael aqui. Acordando, isso é um sonho, né? Ou a gente ainda está querendo arrumar pai, arrumar mãe. Mãe, você tem que ser assim. Pai, você tem que ser assado. Se eu fosse você não deu o que tinha que dar certo. Você tinha que ter me dado mais isso. Você tinha que ter feito isso, julgando, entendeu? É nesse sentido, tá certo? A gravidez, a sua, foi esperada ou foi rejeitada? Né? Isso tudo é antes, tá bom? Antes. Aí, nesse intervalo, é o que a gente chama de período entre vidas. Diga. Aí é um sentimento, né? O sentimento é que você está assim, eu sou bem-vinda. Entendeu? Eu estou querendo dizer das impressões, os arquivos que a gente já vai captando dentro da gente antes de encarnar. Vocês estão acompanhando o que eu estou querendo, o raciocínio que eu estou querendo construir com vocês? É que mesmo antes da gente viver a experiência, nós já vamos assimilando tudo isso. Claro, isso vai ficando gravado dentro de nós. Caramba, eu vou me encontrar com essa mãe que eu amo ou com essa mãe que eu odeio? Está entendendo a dificuldade? E isso acorda os registros mais antigos. Ai, de novo esse pai, puxa vida, vai ser difícil para mim. Então, antes de vir, as reminiscências já estão acordadas. Estão acompanhando isso? Tá. Se tiverem dúvida, tá? Pode perguntar, beleza? Então, é um período entre vidas. Né? O período entre uma encarnação e outra. Olha lá, as reminiscências do passado reverberando no nosso campo psíquico, emocional, espiritual, energético, certo? Porque a gente está mais desperto, né? Não estamos mais despertos fora do corpo? Então, tudo isso está mais vívido para nós,
né? E a gente está lá naquele planejamento grupo kármico, caramba, vou de novo com essa mesma turma aí. E as reminiscências estão todas acesas, mais vívidas, né? E a gente está mais consciente também da gente mesmo, né? Tá claro aí para vocês? Aí, olha, a ligação que eu tenho, né, é uma ligação ou uma repulsão? Abortos, abandonos, destinos trágicos ou virtuosos? Percebe a charada? Nesse momento eu vou me conectar com qual dessas duas dinâmicas mais fortemente, tá certo? Mais fortemente. Porque às vezes a gente se conecta com uma menos e outra mais. Né? Quando eu fui abortada, quando eu fui rejeitada, ou quando eu fui muito amada, muito esperada, guardada, certo? E isso vai acentuando, fazendo decalques energéticos, né? Psicológicos dentro de nós. E os medos que afloram nesse período? É com esses que eu vou nascer. É óbvio. Ué, é lógico. Caramba, será que eu vou passar por tudo aquilo de novo? Aí você já nasce, sim, mobilizada por esse medo. Serei bem-vindo? Será que dessa vez eu vou ter uma família de braços abertos para me receber? Ou vou passar por tudo aquilo de novo? Correto? Então, são questionamentos, que eu estou falando da trajetória da alma, que a gente vai passando por ele a cada nova vinda. Imagina isso. Né? Caramba, não dá para não vir mais não, né? O que a gente faz para parar essa ida e vinda? Né? Porque dá um pouco... Caramba, isso parece que não termina. Dessa vez vai ser diferente? Olha aí a pergunta. Né? Será? Vocês estão se fazendo essa pergunta? Estão querendo terminar a palestra ou está bom para a gente parar por aqui? Né? Porque parece que vai ser sempre igual. Porque a gente cai no mesmo buraco quantas vezes? De novo, caramba, eu estou na mesma questão. Eu trabalho, né? Eu trabalho isso há 20 anos. E está lá na mesma questão. Não muda por causa disso, gente. Certo? Tem que ter uma atitude muito firme para mudar. Beleza? Fase 2. Momento da concepção. Então, tudo aquilo era antes, hein, gente? Antes. Porque o grupo kármico já está aqui, instalado, é ou não é? A galera já está toda aqui. A gente está lá só com as anteninhas, vou ou não vou, né? E o magnetismo, puxando, porque tem uma hora que não tem mais vou ou não vou, né? Mas tem uma preparação, né? Momento da concepção. Primeiro momento da entrada da energia espiritual nossa com os nossos pais. Primeiro momento, né? Do sutil para o denso. Como é que foi essa experiência? Ficou gravado. Como foi quando a minha mãe ficou sabendo que eu ia chegar? O que ela sentiu? Como foi essa notícia para ela? 1 mês, minha menstruação não chega. 2 meses, exame positivo. Que emoção foi essa? Foi, putz, minha vida acabou? Ou uau, certo? Fica gravado em nós, tá certo? Todas essas tormentas emocionais da nossa mãe. E o pai, quando recebeu a notícia? Ele, oba, você pai? Eu, mais um! Ah! Pelo amor de Deus, mais uma boca! Né? Entende? Aí, vamos pegar esse exemplo. Esse do pai que falou, caramba, mais uma boca. Qual que é a gravação que a pessoa pode ter dentro dela? Eu sou um peso. Eu sou um fardo. Então, ela anda na vida e vive as relações sempre achando que ela é demais. Que ela sobra, entendeu? Então, tem um grupinho aqui, aí ela chega, aí todo mundo não deu muito moral para ela, ela fala, sobrei, estou demais. Entende? Porque foi essa mesma impressão que ficou para ela. Que ela é um fardo, que ela é um peso. Aí ela tem uma alternativa. Ela pode querer se tornar o quê?
para não ser um fardo? Qual que é o arquétipo que ela pode tentar desenvolver para lidar com isso? Não, vitimismo ela já vai ser, né? Se for o fardo. O que ela pode tentar para não ser um fardo? Ela vai ser a boazinha. Aí sabe aquelas pessoas que está tudo bem, está uma droga a vida dela. Ela não dá conta de falar que está uma... E aí, não sei o que, ela... tá ótimo. Não está nada ótimo, mas ela não quer ser mais um fardo para ninguém. Então ela faz cara de que está tudo bem, mas não está nada bem. Entende? Aí são vários mecanismos que nós vamos desenvolver para lidar com essas gravações. Certo? A família. Quando a família fica sabendo da sua chegada? O pessoal acende fogos ou fala, caramba, acabou com a vida dela. Foi engravidar com 14 anos, com 13, com 15. O pessoal bateu palmas ou falou que a sua vida tinha. Certo? Fica gravado. Os sintomas, as emoções e como era o relacionamento dos seus pais no período intrauterino. O que sua mãe sentia quando estava grávida de você? O que ela vomitava? Ela vomitava? O que ela queria botar para fora? O que ela não engolia? Certo? Percebe, gente, como que é complexo isso tudo? Isso tudo vai ficando gravado em nós. Como que o pai e a mãe eram? Depois que eu cheguei, ficou melhor ou pior? Ou eles começaram a brigar mais? As discussões aumentaram? Ou eles se amaram mais? Eles se uniram mais? Quando eu cheguei? Ou a minha chegada foi uma crise para o casamento? Certo? Hã? Oi? O que falaram aí? Hã? Aí, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Ela já tem consciência disso. Eu estou dando um exemplo, mas para ela isso já é consciente. Que a chegada dela veio carregada dessas impressões. Certo? Aí olha isso aqui, gente. Como foi o meu nascimento? Eu fiz força para nascer ou eu fui tirada da barriga da minha mãe anestesiada? Gente, isso faz toda a diferença. Tem gente que espera o outro fazer por ele, porque ele nasceu dessa forma. Ele não fez nenhum esforço para ganhar espaço na vida, para falar, esse lugar é meu. E o nascimento do parto natural proporciona isso, conquista de espaço, porque a gente tem que fazer, ganhar espaço, não temos? Lá dentro da barriga da mãe, lá dentro do canal, a gente tem que fazer espaço. Então, as pessoas que nascem de parto natural têm uma outra predisposição na vida. Gente, isso é inevitável, porque é memória, isso é memória. E quem é tirado tem outra predisposição, porque há um anestesiamento grande. A mãe é anestesiada e o filho também. Claro! A criança que nasce de parto natural, de parto cesariana, poucas choram. Ela nasce toda assim, meio... Sabe? Nem a mãe chora, nem ela chora, porque não tem aquela emoção da vida, aquela coisa do esforço para levar a vida. Certo? É tudo meio anestesiado. Tipo, fazendo uma coisa mais no salão, assim, sem sentir. Porque a hora está marcada lá, né? E muitas vezes não é a hora do bebê, claro que não é, né? A maioria das vezes não é, tá certo? Isso vai ficando gravado também. No meu nascimento, aconteceu isso? Muitas mães morrem, né? Ou aconteceu isso, sofrimento, ou morte, ou sofrimento da mãe? Gente, uma coisa muito difícil de uma pessoa lidar é quando a mãe perde a vida para que ele nasça. Essa é uma gravação muito difícil de ser anulada. Entendeu? É óbvio, porque a pessoa carrega uma tremenda culpa de existir. Então, é uma pessoa mais morta do que vivo. Ela não consegue ter prazer pela vida, porque ter prazer pela vida é o mesmo que dizer, para eu ter prazer pela minha vida, você tem que morrer por mim.
Então entram num conflito psicológico muito grande com o que a mãe passou para que ela existisse. Então a pessoa não consegue sustentar a alegria de viver. Ela não dá conta. Então quando ela está feliz, assim, realizada, ela se sabota e rouba a felicidade. Porque lá no profundo dela, fala assim, caramba, mas eu não mereço viver. Porque a minha mãe precisou morrer para que eu existisse, certo? Ou o sofrimento também, se causou muito sofrimento. Aí ela entra numa fusão com a mãe, numa dinâmica de tentar salvar a mãe, certo? Do sofrimento. Aí se emaranha com a mãe. Como é que foi essa experiência? Eu fui amamentada? Né? Ou não? A amamentação é o primeiro estímulo mais primitivo, né? Visceral. Isso aqui foi saciado, né? Essa necessidade aqui, ó, que é a necessidade oral, ela foi saciada. Ou eu fiquei com uma eterna fome aqui nessa primeira experiência da vida primitiva, oral, primária, que tudo primeiro é pela boca, né? Que a gente está descobrindo tudo. Isso ficou preenchido ou ficou uma lacuna? Certo? Isso vai dizer muito a respeito de nós na vida adulta. Relacionamento com comida, relacionamento com emoção, com a fala, com raiva, do jeito de falar, com a expressão, tudo que é o oral, com a oralidade ou bloqueios. Pessoas que não conseguem se expressar, muitas vezes não tiveram isso aqui bem nutrido, certo? Como era o relacionamento dos meus pais e as dinâmicas familiares. Vovô, vovó, titio. Entendeu? Como que era? Como que era essa família, aquele grupo karma? Os excluídos, os vistos, os não vistos, os reconhecidos, filhos legítimos e ilegítimos. Como é que era a minha família e a dinâmica entre eles? Certo? Afeto. Como que eles expressavam afeto? Como é que eles lidavam com o dinheiro, com a sexualidade, com os vínculos? Os vínculos eram honrados do tipo, a primeira esposa do meu pai, a primeira esposa do meu avô. Esses vínculos eram respeitados? Os filhos não reconhecidos, eles eram vistos. Meu avô teve 5 filhos fora do casamento. Esses vínculos eram reconhecidos? A gente está antenado em tudo isso. E começa a se identificar com a trama da família. Opa, peraí, essa família aqui o pessoal faz filho e não reconhece, não. Aí a gente se identifica. Por quê? Porque dentro do sistema não se admite exclusão. Então a gente vai começando a ter identificações inconscientes, certo? Que são as feridas inconscientes. E aí a gente toma essa dor para si. Olha aí, agora já começou a embolar mais ainda. Uma coisa é a marca da sua alma, a outra coisa é o sistema lá implantado e você identificando, epa, peraí, e esse pessoal aqui é meio, olha só como é que eles tratam as mulheres, é um tanto de machista. Aí se identifica com o quê? Com as mulheres, aí ela vai para esse lugar, certo? Vai ser uma mulher igual àquela que foi excluída do sistema. Aí pronto, aí já emaranhou, já pegou para si outras feridas inconscientes. Ela toma aquela dor para si mesma. Então, estão vendo como que isso vai crescendo? Está fazendo sentido para vocês? Vão lembrando da família de vocês, tá? Porque aí vocês vão fazendo essa costura, né? Como era essa coisa de separação? Como era o lugar que as pessoas ocupavam? Pai era pai? Mãe era mãe? Filho era filho? Avô era avô, avó era avó, esposa era esposa, amante era amante, filho bastardo era... Ou era um samba do crioulo doido. Filha era mãe do pai, ou esposa do pai. A mãe era filha do pai. Como é que era o lugar de cada um na minha família? Diga, amor. Os vínculos respeitados toda vez, olha só, ela fez uma pergunta muito legal aqui. O que é os vínculos serem respeitados? Então, vamos primeiro tentar dizer o que são vínculos. Com quem que a gente está vinculado? Todas as pessoas que alteram o nosso destino, de alguma maneira, a gente se conecta com ela.
Então, vou dar um exemplo. O sócio do meu pai que levou ele à falência. Ele pertence. Certo? Por quê? Por causa dessa sociedade, o nosso destino foi afetado. Então, além do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, dos seus irmãos e tios, quem mais pertence? Entendeu? Porque ela mudou o seu destino, o destino dela por sua causa. A primeira esposa do meu pai, que por alguma razão abriu espaço, né, para que a segunda esposa viesse, que no caso sou eu, um exemplo, né? Ela está ligada ao meu destino, porque ela abriu mão da felicidade dela para que eu pudesse ocupar esse lugar agora. Então, ela tem que ser vista, honrada e respeitada. E o que normalmente as segundas esposas fazem? Ah! A outra nunca, né? Entendeu? As amantes. Tá vendo? Perceberam? Certo? É disso que se trata. De dar um lugar, né, linda? Muito obrigada, meu amor. Não, ela fez isso, ela deu lugar. Ela disse, vocês pertencem, vocês fazem parte. Ela deu um lugar para as amantes, né? E aí, mais ou menos isso, né? Eu tenho que ir mais rápido. Diga. Tá saindo o som aí agora? Beleza. Amamentação. Lembra que a gente falou lá daquelas sensações que já estavam gravadas? Às vezes a criança está muito presa naquilo, né? De uma experiência muito negativa. Entendeu? Aí aquilo para ela remete a algo que dói e às vezes a criança não aceita. Ela já está trazendo isso muito acentuado de outras vidas, como a gente falou, né, no início. Entendeu? Podemos seguir? Olha, então, né, as exclusões, o lugar que ocupa. Diga. Fala bem alto. Não, isso aqui tudo é do sistema agora, né? Olha lá, ó. Porque olha lá, relacionamento dos pais e dinâmicas familiares. Porque a fase anterior, eu já falei, que foi a primeira, que foi o período entre vidas. É uma sequência, né? A gente está colocando todas as, vamos dizer, é o caminho percorrido.
não é uma experiência que aconteceu hoje. A gente está tentando trazer uma costura muito mais ampla. Tem as duas coisas. Tem algo do passado e tem algo do agora, né? Porque se a mãe morreu, é do agora. Com certeza. De acordo com como a gente lida com ela, porque a gente ainda vai chegar lá no final, né? Como que nós vamos lidar. Tá? No iniciozinho a gente falou um pouquinho sobre isso. Olha lá. Então, as crenças, né? Qual é o sistema de crenças desse lugar que eu estou chegando? Religião, a lealdade ao clã. Lealdade ao clã é uma... Desculpa, gente. Lealdade ao clã é uma necessidade inconsciente de copiar destinos. Repetir os destinos, sejam eles bons ou não. As doenças, as falências, o tipo de casamento. Certo? É uma lealdade ao clã, que a gente quer pertencer, a gente não quer ser excluído. Então, a gente copia, fica sendo igual, mesmo detestando. Lógico, sim, né? Que é aquilo ali, ó, repetições e identificações com os destinos da família. Tá? Suicídios, mortes trágicas, mortes de acidentes. A gente vai, doenças, né? Fica identificado com isso e acaba recriando esse destino, tá certo? Uma outra etapa do nosso desenvolvimento dessa trajetória da alma. Quando a gente começa a se relacionar com o grupo. Então, era período entre vidas, né? Período já nesse núcleo familiar e agora na sociedade, certo? Aí vem, quando a gente vai para essa fase aí, ó, de aprendizado e desenvolvimento cognitivo, né? Vamos para a escola, né? Aí vem outros desafios, né? Olha lá, a gente vai passar por esse tipo de dinâmica aqui, ó. Aprovação que leva à premiação. Ou reprovação que leva à punição. Quem não ficou de castigo aí porque tirou MI? Quem não ficou? Ou porque não fez dever de casa, ou porque isso, ou por... Aí a gente vai tendo esses estímulos, né? E isso vai formando traumas, é óbvio. Tem gente que depois que tira uma nota ruim, não consegue mais ter uma relação tranquila com prova. Falou que é prova, ela sabe, tem bom desempenho cognitivo, mas falou que é prova, ela amarela. Estou falando com alguém aqui? Mas a questão, como é teu nome? Nádia, a questão não é essa, é a questão como que você lida com a experiência. Porque para uma criança, às vezes, ficar de castigo, ela nem liga. No outro dia está de castigo, não é uma questão para ela. Mas tem umas que ficam de castigo uma vez, isso se torna algo muito vexatório. Eu estou trazendo a experiência lá do passado, hein, gente? Não vamos separar, tá? Tudo isso já vem gravado e às vezes basta isso para te dar um super trauma nessa vida. Mas eu estou trazendo a experiência lá de trás. Porque às vezes a gente fala, caramba, mas isso não faz sentido, só porque a tia falou, ô menina boboca. Tipo uma coisa tola e você está presa, enrolada com aquilo. Uma coisa pequena, mas isso representa algo muito grande para você. Porque eu estou fazendo essa costura muito mais ampla. Está acompanhando, gente? Ficou mais claro agora? Sim, é lógico. É lógico. Exatamente. Né? Se no grupo eu sou incluído ou se eu sou excluído, se lá nesse grupo tinha muito estímulo das performances, das competições, das premiações e das repressões. Eu era chamada para queimada, para o time da queimada, ou falava, não, você é café com leite, você não joga nada, você pede fura bolo, como é que é? Pede perneta, como é que fala? Chuta a bola, vai tudo errado. Entende? Como que era essa experiência para mim? Havia agressões, humilhações, exposições? Abusos, torturas psicológicas, violência doméstica e social? Cada um é que vai responder, tá? Vocês é que vão saber. Se a criança ferida de vocês
passou por alguma dessas experiências aí nessa fase da vida, ó. Quando você estava desenvolvendo essa experiência de você como indivíduo e você com o grupo. Bullying. Vamos seguir aqui, ó. Senão aí fica um ruidinho, aí eu fico um pouquinho desconcentrado. Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam. Pode ser? Tá? Ó, se tinha bullying, cobranças, comparações. Percebe que às vezes para uma criança isso é muito difícil? É uma experiência muito dolorosa? Comparação na família, hein? Seu irmão, sua irmã. Né? Não só na classe, mas na família também. Seguindo, o indivíduo e o corpo. Quando a gente começa, né, dentro do nosso caminho, tem uma percepção mais clara do nosso corpo. Como são essas experiências? Olha só. Qual que é o meu padrão de beleza e estético? Né? Eu faço parte do clube ou eu estou out? Né? É o padrão ou eu não sou o padrão? Esse padrão entre aspas. Tá certo? Como foi a minha descoberta da sexualidade? Foi natural ou foi precoce? Ela veio com prazer ou foi uma experiência de dor? Não só dor física, gente. Dor emocional, psicológica, religiosa, né? Espiritual, qualquer dor, tá certo? Como era para mim? Isso era algo de atração ou repulsão? Eu sempre tive aversão no meu corpo. Era difícil para mim. Quando a pessoa está preocupando, está se descobrindo, quando ela se vê lá no grupo, aí tem as meninas magrinhas e ela é gordinha. Ué, porque às vezes, você não que você é magrinha, mas se você foi uma gordinha, essa é a sua ferida infantil. Que você não era a bonitinha da turminha lá. Como assim, o que ela ia querer dizer para mim? É uma ferida da sua alma, da sua criança. Só vai dizer de você se isso for uma questão para você. Se não é uma questão para você, passa a ficha. Eu estou dando múltiplos exemplos para cada um aqui fazendo uma costura. A minha criança foi acumulando que tipo de experiências nessas fases, para a gente perceber que a criança ferida não é uma coisinha só, são muitas camadas. Está ficando claro para vocês? Porque eu não queria seguir se não tiver claro para vocês. A gente vem num desenvolvimento da nossa alma muito antigo, né? Não é uma experiência que a gente vive na fase infantil que determina, essa é a minha ferida da alma. É um acúmulo de situações que a gente vai gravando e que vai provocando isso. Deixa eu te falar, se você não está sabendo, é porque isso não é uma questão para você. Porque na hora que eu falo aqui, quando é uma questão, a pessoa já sabe que é. É como você lida, para você isso não é uma questão. É só se na hora do exemplo você fala, putz, eu tenho isso. Porque para mim foi desse jeito, entendeu? É porque para você não é uma questão. Tá? Aí você não fica preocupada. Só na hora que você vê, olha, estética era uma questão para mim quando eu tinha 13 anos. Eu me comparava com as minhas amigas, eu tinha vergonha do meu corpo, eu não gostava do meu peito, eu não gostava entendeu? Aí é uma ferida para você. Aí hoje, se alguém fala, nossa, você tem as mamas assim, você se conecta com o quê? Com a sua ferida. Lá, quando você não tinha ou tinha, entendeu? Aí isso vai ser sempre uma briga para você. Aí a pessoa faz o quê? Câncer. É lógico. Faz câncer nas mamas. Porque as mamas é uma questão para ela. De insatisfação, de inconformidade. Ela não gosta, ou é pequeno, ou é grande, ou é flácida, ou é cheia, ou é não sei o quê, aí bota silicone, tira silicone, não sei o quê. Aí ela vai gravando tanta coisa, se ela não faz câncer nessa vida, às vezes ela faz numa outra. Porque ela está lutando com as mamas dela. Entendeu? Está fazendo sentido aí para vocês?
Vamos concentrar aqui, porque senão fica assim, ó, aí lá na gravação fica ruim, depois para o pessoal acompanhar. Diga, amor. Uhum. Ah. Vidas passadas. Qualquer tempo em que você esteja ressoando. Gente, às vezes você tem uma vida muito próxima aqui que não está de sintonia com você, não tem brigando nada, mas tem uma vida muito anterior que é a sua vibração. Você está ainda em ressonância com ela, aquilo ainda não está resolvido dentro de você. É com ela que você se conecta. Tá? Não é nessa coisa tão cartesiana. Foi a minha vida anterior, não é assim. É aquilo que ainda você não... Lembra? Liberou, compreendeu, soltou. Lembra que eu coloquei o que é uma ferida? Lá no início eu coloquei o que é uma ferida. Aquilo que você ainda não compreendeu, não soltou, não liberou, é uma ferida para você. Podemos seguir? Então, como que você lida com o seu corpo? Com essa energia ou com essa? Atração ou repulsão em relação à sexualidade? Como que você lida com o prazer? Você tem prazer destrutivo ou construtivo? Valéria, eu não entendi. Como que um prazer pode ser destrutivo? Dá exemplo, gente. Vícios. Drogas. Perversidade. Às vezes, sexualidade desregrada. Tudo isso é destrutivo, porque faz mal à pessoa mesma e causa sofrimento ao outro. Então, prazer destrutivo. Compulsões. Prazer, aí é relação com o seu corpo de maneira negativa, destrutiva, porque mais cedo ou mais tarde você vai só causando prejuízo a você mesmo. Doença, morte precoce, gravações mais terríveis para ir para a próxima vida com ela. A gente não está falando que a gente traz tudo. Aí você vai se enchendo dessas gravações nocivas, contaminando o seu corpo com essas agressividades, com essa intolerância, com essas agressões viciosas. É com isso que você vai nascer, não é? Sim? Obesidade, tá? Então, esse prazer é destrutivo ou construtivo? Obesidade é ótimo, porque é muito primitivo nesse comer. Tem coisa mais gostosa? E comer coisa gostosa, então tem coisa mais gostosa do que comer coisa gostosa? Mas até quando isso é construtivo, saudável, é destrutivo? Né? A maioria das vezes é destrutivo. Está matando a pessoa. Domínio ou subjugação. Né? Eu tenho essas tendências, então, aí, ó, os vícios, as compulsões. É algo para o meu crescimento e liberação? Ou para os vícios e compulsões? Meu corpo está a serviço do quê? Minha sexualidade hoje, nessa vida, está a serviço do quê? Do meu crescimento e liberação? Ou aqui, ó, ainda na subjugação, nos vícios e nas compulsões? Como que eu estou lidando com isso hoje, objetivamente? Certo? Seguimos? Ah, peraí, voltou aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. O meu corpo, como era a desenvoltura dele? Era harmoniosa ou conflitante? Sabe aquela coisa dos meninos que dão um espigão assim? De repente ele tem, sei lá, 7 anos, a perna virou uma tripa assim de varapau, deu aquele espichão assim. Aí ele tem um conflito com esse crescimento ósseo, né? Ou se é uma coisa que foi acontecendo, nasceu pelinho antes da hora. Ficou com a voz esquisita antes da hora, o nariz ficou enorme. Entendeu? Como é que foi isso para mim? Meu corpo foi crescendo, eu fui me adaptando a ele, ou isso era um tremendo conflito dentro de mim? Que eu não podia ir na rua, porque eu me achava feio, eu me achava esquisito, dentuço, zanoio, sabe? Zambeta, essas coisas. Tá? Hã? Aí, ó, tá vendo? Para ela tá rapidinho, ela... Tá só fazendo checklist. Beleza? Podemos seguir? Está vendo como a gente vai se juntando, né? Enchendo de penduricalho? Quanta coisa a gente vai carregando, né? Vamos lá. O indivíduo e a sociedade. Aí, como que já nessa coisa da fase mais adulta,
você é na sua vida. Você está engatilhado nos seus medos, aqueles que a gente já falou, nas fobias, nos bloqueios, na competitividade, no isolamento. É adaptado ou inadaptado? Está preso nas crenças? Na lealdade ao clã? Como é que você está? Entendeu? Aí é o seu modelão de vida adulta. Cada um vai saber aí o seu. Ih, eu estou preso em pai e mãe ainda. Ih, eu estou preso na minha sexualidade. Ih, eu ainda estou preso nessa coisa do grupo. Todo lugar que eu chego, eu acho que eu estou sobrando, ou que eu não sou bom o suficiente, eu tenho dificuldade. Cada um vai saber, né, onde é que está mais preso. Beleza? Está claro até aqui? Aí, gente, na medida em que a gente vai passando por tudo isso, nós vamos fazendo isso aqui, ó, promessas inconscientes da criança. Essa é uma promessa muito comum, olha. Quando a criança percebe aquela dinâmica familiar, tá certo? Às vezes de doenças muito severas na família, às vezes ela se promete, ó, por amor a você, eu vou no seu lugar. E muitas crianças tomam para si esse destino, certo? Por isso que é muito comum as crianças adoecerem, ficarem bem ruinzinhas. Tem criança que ficou perto da morte. Quantas pessoas vocês conhecem? Nossa, fiquei perto da morte, quase morri. Às vezes ela estava presa. É isso aqui, ó. Por amor a você, eu vou no seu lugar. A mãe, ao pai, ao avô, tá? Que é mais ou menos isso aqui, ó. Antes eu do que você. Antes eu vá do que você. Ela meio que passa na frente. E aí, lembra daquele negócio? Quando a mãe não teve tal coisa da alegria, né, que a mãe perdeu a vida, ó, quem sou eu para ter o que você não teve? Aí é uma pessoa que vive mais morta do que viva. Está viva, mas só assim, sabe? Como se diz, se o médico chegar, fala assim, o coração está vivo, mas ela não tem prazer na vida, parece que, sabe, não tem projeto, não tem atitude, não tem entusiasmo, não tem brilho. Está mais morta do que viva. Por causa de uma promessa desse tipo. Quem sou eu para ter o que você não teve? Para ser feliz, ser realizada, ter um bom emprego, um bom salário, uma boa família. Se você não teve nada disso, quem sou eu? Aí ela não dá conta de sustentar. A outra é assim, ó, essa promessinha aqui é assim, ó. A criança vê o pai espancando a mãe. E ele tem 4 aninhos. E naquela hora, a única coisa que ele fica é congelado, estarrecido, ele não pode fazer nada. Aí ele grava essa promessa aqui. Deixa eu crescer para você ver. Quem vai ser o espancador? Ele. E às vezes ele espanca o pai e até mata o pai. Não exatamente assim, o pai, mas às vezes ele vai fazer isso com os filhos. Ou com a mulher, entendeu? Agora eu não posso fazer nada, mas deixa eu crescer para você ver. É a coisa mais comum. A criança que é abusada, ela se torna um abusador. Por causa dessa promessa aqui, ó. Agora eu não posso fazer nada, mas deixa eu crescer para você ver. Inconscientemente ela copia e se torna ele mesmo um abusador. Tá certo? Olha, sendo igual a você, te dou um lugar. Esse é o exemplo daquele que eu falei da prostituta, por exemplo, ou da amante. Né? Quando existem exclusões desse tipo. Aí, às vezes, a pessoa se identifica com esse lugar, com essa forma de ser, para dar um lugar para aquele excluído. Doenças mentais, comportamentos viciosos. Ah, a minha avó, meu avô era alcoólatra. E aí todo mundo rejeitava, ou deixou ele lá internado, ficou esquecido. Aí o neto é alcoólatra também. Sendo igual a você, te dou um lugar. Vão pensando aí, tá? Na família de vocês. Ou esse aí, ó, fico no seu lugar. Quando um pai, entre aspas, não, quando para um filho, o pai não estar no lugar de pai. E ele tem uma dinâmica de conflito com a mãe, se separa alguma coisa. Às vezes o pai vai embora e o filho vem para o lugar do pai, fica casado com a mãe. Pensa se essa pessoa se casa. Não casa, ele está casado com a mãe. Ainda está achando que é melhor do que o pai.
Aí são esses vínculos, sabe? Filho com 40 anos, filho com 50 anos, ainda na casa da mamãe e do papai. Por quê? Porque esse pai, dentro daquele sistema, foi excluído de alguma forma. Ah, não presta, não era bom, não sei o quê, etc. e tal. Aí a pessoa vem para o lugar, fico no seu lugar. Por amor a você, fico com a culpa. Isso aí é a dinâmica mais comum entre as crianças abusadas. Por que a criança abusada não consegue dizer ou para o pai ou para a mãe que ela sofreu abuso? Por causa disso aí, ó. Tudo isso é amor, só que amor inconsciente, esse amor é o amor infantil, é o amor que adoece, não é o amor que cura. Aí ela esconde, aí ela fica com a culpa, aí começa. E o adulto incute isso, né, na criança. Aí a criança acha que a culpa foi dela, ela que seduziu, ela que facilitou, né? É mais ou menos isso aí. Eu trouxe essa imagem para colocar para vocês como é que a gente, como criança, como que a gente faz? A gente faz isso, ó. Se coloca no meio, não só dos pais, de qualquer elemento do sistema familiar, por amor, porque a gente quer unir. Então a gente se mete ali no meio, tá? E aí às vezes a gente vai se emaranhando em várias dinâmicas sistêmicas. Tá certo? É o amor da criança pelos pais e pelo sistema familiar. Aí eu trouxe essa imagem porque eu achei muito bonita. E essa mulher adulta. Então, digamos que essa mulher está trazendo, gravado dentro dela, dinâmicas e dinâmicas de criança ferida. Dessas aqui que eu fui falando, desde a trajetória do início da alma dela até agora. Então, o que é uma forma adulta de curar isso? Honrar pai e mãe, agradecer, 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 de onde ela veio, né? Que ela veio dessa vida aqui, ó, desse casal. Sem esses dois, ela não existiria. Isso é o mínimo, para não dizer o máximo. Porque se a gente conseguir realmente fazer isso lá de coração muito aberto, vocês não imaginam como que a nossa vida se torna virtuosa. Quando a gente consegue fazer isso, tá? Sejam eles do jeito que eles foram. E aí, gente, a gente vai... Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Tá, isso aqui mesmo. Fechar as contas abertas com o passado. Não adianta ficar colecionando livrinho dessas listinhas, né? Isso não vai levar a gente a sair desse enrosco. Tem que fechar. Não, foi. E apesar disso, eu sigo. Tá? Fecha as contas com o passado, com os pais, com o passado. Então, antes, né, bem antes, com os pais, com a vida e com tudo o que acontece. Seu chefe que te distratou, sua esposa, sua namorada que te largou, seu namorado, com tudo, fecha as contas, tá? E vai tornar-se adulto, crescer e ir adiante. É só assim. Aí a gente pode, ó, olha que bonito, caminhar com as nossas próprias pernas. Essa imagem aqui, gente, ó, deixar de viver na sombra da criança ferida e se tornar o adulto curado. Nascer de você mesmo ao se conhecer, perdoar e se perdoar, fazer diferente, mudar e evoluir. Porque aí aquela experiência que você disse vai ter essa conotação. Ao mesmo tempo que é ajuste, te leva para frente. Aí é show. Entendeu? É um ajuste kármico? É, mas isso me ajudou a evoluir. Então a gente segue. E por isso eu trouxe essa imagem do adulto curado. Tá bom, gente?